Olá, eu sou a Ana do Ateliê Aromas de Ana e hoje eu vou mostrar para vocês a bolsa que eu coloquei lá no grupo e as meninas todas pediram para fazer, que é aquela bolsa para carregar a máquina de costura, ó, essa aqui. E vou fazer o passo a passo com vocês. Essa aqui eu vou dar as medidas, elas no decorrer do vídeo eu vou passando as medidas dela para vocês irem anotando. Então peguem papel, caneta, deixem à mão que eu vou passando as medidas. O projeto dela vai ser só com medidas, porque não tem molde, ela é só costuras retas. Então vou começar aqui para vocês verem como é que foi. Bom, meninas, então vamos começar pela frente e verso da bolsa. Essa frente e verso, vocês notem, olha que tecido lindo que é esse aqui. Essa frente e verso, ela vai ter 50 centímetros. Eu cortei no tecido, né, 50 por 36. 50 por 36. Por que 50 por 36? Porque aqui, ó, a gente vai fazer eu vou seguir aqui o quilt conforme tá os desenhos, ó. Vocês notem que aqui tem as linhas assim. Eu tinha pensado em fazer assim, ó. Até cheguei a marcar, ó. Se vocês notarem, tá tudo marcadinho ali, ó, com os riscos, ó. Pra fazer todo em matelacê, desculpa. Mas o que que acontece? Eu achei que seguindo essas linhas aqui, ó, ficaria melhor. Então ela tem a largura aqui, a altura de 36, a bolsa, por 50. Vou fazer um quilt em toda essa peça. Vocês notem que essa peça aqui a gente já pode costurar ela com forro. Por quê? Porque depois ela vai... O viés que vai ser aplicado nela é aquele viés exposto, que vai pro lado de fora da bolsa. Porque é o que deixa a bolsa mais encorpada. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar tecido de forro, vai colocar tecido principal, forro bel, que é uma manta bem grossa, porque a manta R1 não é possível fazer com ela, porque ela é muito fina. E o tecido de forro. Vamos fazer o sanduíche, alfinetar tudo junto, assim. Levar a máquina e fazer o quilt. Nesse caso, eu vou fazer um quilt reto. Você pode fazer também um quilt livre, fique à vontade para inventar da maneira que achar melhor. Eu vou fazer um quilt reto para acompanhar esses desenhos e não sobressair a linha ali. Poderia fazer um livre com uma linha transparente também, invisível, né, que chamam, mas ainda acho que o reto vai ficar mais bonito. Então, feito isso, eu vou fazer isso nas duas partes, na parte da frente e na parte de trás. Boto aqui meu forro e faço a mesma coisa. Quando eu terminar esse meu forro, ele vai ficar todo preso nessa peça. Então, ele vai ser uma peça única, já vai estar toda pronta essas duas peças, depois de quiltar. Agora, vamos para o fundo da bolsa. Esse fundo de bolsa, vocês notam que é uma bolsa bem simples, embora ela é bem grande, ela é uma bolsa simples. Eu poderia fazer ela para abrir na frente, mas eu acho que daí ela teria só uma utilidade. Às vezes a gente quer viajar e tá aquela bolsa ali parada de a gente carregar a máquina. Então, por que não usar a mesma bolsa para levar para viagem? Podemos ter duas finalidades para ela. Então, vamos ao fundo. O fundo eu cortei a medida de 81 por 22. Ela tem 22 na largura e 81 no comprimento. Vou fazer a mesma coisa. Vou pegar meu tecido de forro, vou colocar. Coloco o meu forro bel em cima do meu tecido de forro. Pego o meu tecido principal. Notem,
Esse tecido, ele tem uma posição, ó. Então, o que que eu fiz, ó? O cachorrinho e gatinho tudo pra cima, vocês notem ali, ó. O que que eu tive que fazer? Eu tive que cortar o tecido ao meio no comprimento de 81. Então, eu cortei 1 centímetro a mais. Mas se você não for usar um tecido que tem esse tipo de problema, que tem que cuidar isso, que é um tecido liso ou um floreado que não tenha frente, para cima ou para baixo, o desenho, não tem problema. Esse aqui eu cortei e posicionei que os dois lados ficassem para cima, olha lá, ó. Tá vendo? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura de fora a fora aqui pra unir eles. Venho aqui e coloco em cima do meu forrobel, que já está cortado também na medida de 81 por 22. Vou fazer isso, vou fazer o sanduíche também. Vocês notem que é tudo sanduíche aqui, é bem facinho. Vou fazer esse sanduíche, vou alfinetar e vou levar pra máquina e vou fazer um quilt. Aí, nessa peça aqui, eu vou fazer um quilt também, seguindo as linhas aqui, ó, que vai ficar bem legal. Depois que estiver pronto, eu vou voltar com a peça pra vocês verem. Agora, eu só tô mostrando as medidas e os cortes. Então, essa peça aqui vai ter 81 por 22, no tecido principal, no forrobel e no tecido de forro. Agora, vamos ao zíper. O zíper não tem muito mistério, pra quem já tem experiência, é bem tranquilo. Cortei na medida de 85 por 10 centímetros. Deixa eu só medir pra ter certeza. Na realidade, eu cortei com 12, por quê? Porque quando a gente quilta, a gente sempre perde alguma proporção no tecido. Então, para não ter problema nisso, antes sobrar do que faltar. Cortei com 12 centímetros na largura, e o comprimento dessa peça vai ser de 85 centímetros. Então, vocês podem comprar um zíper de 85 centímetros ou por metro, vocês escolhem. O que que eu fiz? Peguei o forrobel, coloquei meu tecido principal em cima dele, estiquei bem ele, posicionei bem aqui, ó, pra ficar bem rente aqui. Peguei o meu zíper, peguei a frente do zíper e coloquei de frente pro meu tecido principal, que já está colocado no forrobel. E vim aqui com o meu tecido de forro e apliquei aqui. Gente, antes disso, eu tinha falado pra vocês pegarem isso aqui, ó. Viu que eu também erro, né? Bastante, inclusive. E quiltar, não quiltem essa parte aqui, ó, com um forro, que é o fundo. Por quê? Já vou mostrar pra vocês por quê. Quiltem só o tecido principal e o forrobel. O forro vocês reservem. Vou mostrar pra vocês, porque é uma parte bem importante. Eu já ia esquecer de passar pra vocês. Na hora de costurar eu lembro, mas na hora de passar eu acabo esquecendo. Então, voltando lá. Botei meu zíper de frente pro meu tecido principal, que já está aplicado no forrobel. E coloquei meu tecido de forro. Vou passar uma costura rente nesse zíper de fora a fora. Então, quando você virar, vai ficar assim, ó. Ó. Vai ficar assim, ó. O tecido de forro vai ficar já com acabamento. Vai ficar certinho lá. E essa parte aqui vai ficar assim. Aí, vocês vêm aqui e aplicam uma costura reta, todo o comprimento desse zíper. Feito isso, vai pegar a outra parte e fazer a mesma coisa. Pega o tecido, aplica no forrobel. Ele já vai estar pronto esse lado aqui. Vocês vão aplicar ele já vai estar todo pronto isso aqui, ó. Aí, vocês vão pegar essa parte aqui do zíper que sobrou e vão posicionar na outra parte da mesma forma que vocês fizeram aqui. Feito isso, vocês vão pegar o tecido de forro, vão botar em cima exatamente igual e vão passar uma costura de fora a fora. Feito isso, vai estar pronto esse zíper. Então, no momento que esse zíper estiver pronto, por que que eu pedi pra vocês reservarem a outra parte? Vocês estarão com isso aqui quiltado. Então, o zíper aqui estando pronto, deixa eu só colocar um alfinete para poder mostrar para vocês.
Ó. Vamos fazer de conta que isso aqui está pronto. O que que eu vou fazer? Esse meu zíper estará pronto assim, aplicado certinho. Eu vou vir com a minha peça de fundo, já que estará quiltada com o tecido principal na manta, no forrobel. Vou colocar aqui em cima, frente do tecido com frente do tecido. E vou posicionar aqui, retinho, posicionando todinho. Feito isso, eu vou na parte com o zíper pra cima, porque a parte que vai posicionar é a do zíper em cima do fundo. Ó, aqui está meu zíper, né? Vocês concordam que aqui estará o zíper. Prontinho, lá embaixo a parte quiltada do fundo. Vou pegar aquele meu forro que eu pedi pra vocês não aplicarem e vou colocar em cima desse zíper aqui, ó, aqui, do fundo do zíper, ó, que já está pronto. Vou vir aqui e vou passar uma costura de fora a fora pra vocês. Aqui, ó, pra vocês verem, ó. Vou ilustrar novamente. Uma costura de fora a fora aqui e do outro lado. Por quê? Porque quando eu virar essa peça e emendar o meu zíper no meu fundo, ela terá que estar assim, ó, o acabamento dela. Eu vou fazer na máquina tudo e volto pra vocês verem, mas é mais ou menos pra vocês terem uma ideia, porque tem gente que é bem rapidinha e já pega a ideia rápido. Ó, quando vocês voltarem a peça vai dar esse acabamento. Por isso que eu pedi pra não aplicar no quilt isso aqui, pra poder dar o acabamento e não ter que aplicar viés aqui. Feito isso, vocês reservem. Depois eu vou costurar e vou passar pra vocês já prontinho, pecinha por pecinha, pra vocês verem como é que ficou antes de eu montar a peça final. Agora vamos fazer já fizemos a frente, as costas da bolsa, o zíper e o fundo. Agora vamos fazer as alças. Vocês lembrem que nas alças da minha bolsa, ela sai de baixo. Porque como carrega a máquina é pesada. Eu peguei aqui um cadarço de 13,5. Que é esse aqui, ó. Vou cortar tiras de 1,30 m por 12, se eu não me engano. Por 12. Então, são duas alças de 1,30 por 12 centímetros. Vou fazer as minhas alças sem me preocupar em fazer o acabamento aqui, porque essas partes aqui vão pra dentro da costura. Vou fazer aquela dobradinha básica da alça. Eu não botei aqui, mas eu vou cortar agora ali no forrobel. Uma tira na mesma largura. Por que que eu deixei 12 centímetros de faixa? Porque eu vou aplicar esse forrobel. Por quê? Porque a outra bolsa que eu fiz, que eu mostrei pra vocês na postagem, ela não tem forrobel. Então, ela começa a se dobrar assim, ó, só ela e o tecido, e começa a te machucar o teu ombro. Então, eu vou aplicar todinha a extensão dela, uma tira de forrobel pra ficar grossa. Por isso que eu deixei 12 centímetros pra aplicar pra fechar ela assim, ó. Pra poder, porque como vai ficar grosso, pra poder o comprimento cobrir todo. Então, assim, ó, aconselho vocês fazerem a mesma coisa. Tanto que pra viagem ou pra carregar a máquina, ela começa a machucar. E dependendo de alguns casos, tem gente que pega ônibus. Eu já tive um carro, já passei por isso, meu carro estragou e eu não tinha como tá pegando táxi pra ir pro ateliê o tempo todo. Acabei tendo que ir de ônibus algumas vezes e até de lotação. Gente, é complicado carregar a bolsa com máquina dentro sem ter um apoio com uma manta na alça. Tu fica com teus ombros todinho cortado. Eu tive que botar até um paninho ali pra não me cortar meu ombro. Mesmo o Sandro carregando comigo, quando eu tinha que carregar a máquina sozinha, era bem complicado. Então, não deixem de colocar um pedaço de forrobel na extensão dessa manta aqui, dessa alça aqui, que seria 1,30 por 12 centímetros no tecido e um cadarço de 1,30 para cada alça. Eu vou fazer tudo isso e volto para mostrar para vocês todas as peças antes de eu montar elas. Feito isso,
A gente vai cortar... Deixa eu ver se eu trouxe aqui. Ah, tá aqui. A gente vai cortar o viés. Eu faço meu viés da cor do tecido. Então, eu cortei meu viés na largura no comprimento do tecido. Eu cortei 2 alças e meia. Por quê? Porque vai faltar... Não vai dar certinho 3 alças, 3 faixas. Então, dá 2 faixas e meia de 6 centímetros, que é aquela coisa base para fazer o viés. Eu vou montar, fazer o quilt, montar o zíper e volto para mostrar para vocês, antes de montar a peça final, como que vai ficar cada passo que eu ensinei a vocês aqui. Foi uma coisa mais rápida, porque senão o vídeo fica muito longo. Eu vou fazer essa costura toda e volto para mostrar para vocês, então aguardem. Aqui, ó. Como eu disse que eu ia voltar para mostrar para vocês a peça pronta, a parte do zíper já colocada, como eu mostrei para vocês como é que tinha que fazer lá na hora de cortar, emendar, ela vai ficar assim, ó. Essa parte aqui, ó, o acabamento tem que ficar assim, exatamente aqui, ó. E atrás, por dentro dela, no caso, onde tem o forro, ela tem que ficar toda assim, ó, com esse acabamento aqui. Por isso que eu falei pra colocar fazer aquele sanduíche lá com o zíper. E a parte do fundo é essa aqui, ó. Lembra que eu falei pra vocês botar o forro nela somente quando fosse emendar com o zíper, pra dar esse acabamento aqui final, ó. Porque daí não teria que colocar o viés aqui. Se você não faz dessa forma, tem que acabar colocando viés. Aí eu passei uma costura de fora a fora pra segurar bem essa peça aqui. E a parte do zíper tá pronta. É isso aqui, ó. É assim que ela tem que estar depois que você fizer todos aqueles passos. Feito isso, a gente vai reservar. Aquela parte também que eu falei pra vocês da frente e costas da bolsa, eu vou passar as medidas finais pra vocês. Essa parte aqui, ela tem que ficar, depois que vocês quiltarem ela, o sanduíche lá, ela tem que ficar na medida de 47 por 35. Vocês cortem aqui, por isso que eu dei a medida no tecido e no sanduíche lá de 36 por 48. Por quê? Porque sempre acaba faltando, então para não ter, melhor sobrar do que faltar. Então, é 35 por 47, essa peça quadrada aqui, que é a frente e costas da bolsa. Aqui a nossa alça que eu falei pra vocês também que ia fazer e trazer pronta pra vocês verem. Eu já apliquei ela na peça, porque lembra que eu falei pra vocês lá, ali no início, que isso aqui vai ter que ser por dentro da bolsa, ó, pra segurar bem. Porque daí ela costura aqui a alça, embora já esteja bem segura aqui, ó, isso aqui dá uma segurança total na alça. Eu coloquei uma manta por dentro, como eu falei pra vocês, vocês notem que ela tá bem cheinha, pra dar aquela sustentação e ela não começar a dobrar e ficar fininha e acabar machucando o ombro. Prendi ela com costura, ó, 3 costuras. No meio e aqui, que daí ela vai ficar bem firme. Não tem como essa alça arrebentar, ou arrebentar a peça não existe como, porque ela tá bem segura aqui. Dentro disso aqui é um forrobel que é bem forte. Dentro da alça tem cadarço, que também para arrebentar não tem como, a não ser que eu descie o cadarço, senão não tem como, ele dentro do tecido forrado, não tem como tu arrebentar. Quase que impossível uma bolsa dessa soltar a alça, né? Não quer dizer que não aconteça, mas é bem difícil, você tem que sofrer bastante pra puxar. Fiz o acabamento dela todinha aqui. Como eu já tinha feito o quilt com o forro, ele ficou com o acabamento interno assim. Se vocês não querem esse acabamento de quilt, no caso eu fiz esse, e a costura da alça aparente aqui, vocês podem colocar o forro depois, mas não vai ficar com quiltado na peça. Aí passem uma costura todinha de fora a fora e vocês não vão ter nada por dentro dela. Ela vai ficar lisa como ficou essa parte aqui, ó. Ó, essa parte aqui, que é o fundo que eu coloquei depois do forro.
Vou fazer isso nas minhas duas partes, na frente e costas da bolsa. Então, tá pronto, ó. Nossa bolsa é isso aqui. Tudo aquilo que eu mostrei pra vocês tem que acabar nisso aqui. Agora a montagem dessa bolsa. A montagem dessa bolsa ela é bem simples. Vocês notem que nessa bolsa aqui, ó, ela é aparente o viés, ó. Eu não fiz interno o viés. Pra ficar por fora assim, ó. Eu fiz assim pra dar essa estrutura que a bolsa tem, ó. Porque se bota por dentro, ela começa a cair assim. Então eu coloquei assim. Na época que eu fiz até nem tinha tanta experiência, fiz uma coisa mais pra carregar minha máquina mesmo. Fiz ela, como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou fazer toda pra fora, ó. Em vez de alfinetar e fazer a costura por dentro na parte interna, eu vou fazer na parte externa pegando aqui no tecido de fora. Vou mostrar pra vocês. Ela vai fazer assim. Pego o meio da minha peça, frente ao verso, os dois são iguais, né? Ah, uma coisa, vocês podem colocar sim aqui um bolso com zíper. Eu não coloquei, mas pode ser colocado aqui um bolso com zíper para botar documento, para quem vai viajar. Como eu disse, pode usar essa bolsa, ela fica bem versátil para te viajar, para te vai pro fim de semana, tu tira a tua máquina de dentro e carrega a bolsa. Embora quem costura carrega a máquina para onde vai, né? Também pode ser colocada interno, só que o que acontece? Ela pode ser colocada no bolso interno se vocês não forem usar a máquina de costura dentro dela. Se forem usar, não pode ter nada interno, só externamente. Vou fazer o que aqui? Vou pegar o meio do meu zíper, como é que eu medi isso aqui? Eu vim aqui, coloquei as duas partes de costura junto aqui, vim aqui e dei um pique. Vim aqui. Bom, feito isso, marcados os meios da peça, a gente vai fazer a montagem dela. A montagem é o seguinte, gente, ó. A gente vai pegar a parte da frente ou de trás, que são iguais, no caso aqui. Vai achar o meio da peça, dessa peça e dessa, que eu já mostrei pra vocês como. E vamos alfinetar. Aqui mais rápido. Aqui nesse cantinho onde tem esse quadrado, a gente tem que dar uma leve dobrada pra dentro. Como que eu faço isso? Eu deixo 1 centímetro aqui do alfinete e venho aqui com essa peça e dou uma dobradinha assim, ó. Por quê? Pra deixar aquela parte levantadinha da bolsa ali que vocês viram, quadradinha. Alfineto toda a peça, em todos os cantos eu vou fazer isso, ó. Pra quem já faz bolsa já tá acostumado, mas tem muita gente que não faz, então nem imagina como é que seja isso. Ó. Feito isso, vamos fazer em todo... Isso a gente vai fazer na frente e costas da bolsa. Na parte da frente e na parte de trás da bolsa. Feito isso, vamos dizer que a gente já costurou isso aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu coloco o viés. Eu pego a minha faixa de viés, aquela de 6 centímetros que eu mandei vocês cortar, e vou aplicar assim, ó. Vou botar lá frente com frente em cima do zíper, aqui bem no meio da peça. E vou passar uma costura de fora a fora, todinho ao redor. Tem gente que já coloca direto, eu faço dessa forma. Depois de costurado, deixa eu botar um alfinete aqui. Eu vou dobrar esse viés para dar acabamento. Se quiser passar ele antes de botar aqui, melhor ainda, que daí tu já tá com ele com a dobra feita. E ele vai ficar todinho a extensão assim, ó. Então, é assim que tem que ser colocado. Mas não esqueça de primeiro costurar as duas peças no fundo e na parte de cima. Eu vou fazer isso e volto pra mostrar pra vocês já com o viés colocado como ficou. Então, não tem mistério. Ah, vai ter gente que vai me perguntar se pode usar viés pronto. Nesse caso, só se tiver um viés bem grosso. Porque o que acontece? A peça é bem grossa, ó.
Então, aqueles viés que a gente compra pronto, normalmente eles têm, acho que 2 centímetros de largura, fica muito pouco para cá. Se tiver um mais largo que você achar na sua cidade, fica à vontade. Eu prefiro fazer da cor do tecido. Acho mais fácil, mais barato e mais rápido. Então, eu vou passar a costura, vou emendar tudo isso aqui e volto para vocês verem a peça pronta já. Ó, gente, voltei aqui para mostrar para vocês uma parte que eu fiz já com viés, ó. Então, ela vai ficar dentro assim, ó. Olha lá, ó, o acabamento dela interno. E aqui, ó, eu coloquei já, eu fechei ela e já coloquei o viés, ó. Então, a nossa bolsa praticamente está pronta. Agora é só fazer exatamente a mesma coisa no outro lado. E a nossa peça tá pronta. Ela vai ficar uma peça bem estruturada. Assim, ó. Vocês notem, ó, ela fica bem forte. Aqui que eu falei pra vocês, ó, vai ser feita a costura da emenda, mas se vocês deixarem rente, não aparece lá dentro, ó. Não aparece nada. Então, ela fica bem forte e com acabamento perfeito, ó. Essa aqui é a bolsa. Então, você pode carregar ela assim, tranquilamente, pra ir carregar a máquina de costura, que depois eu vou botar a outra parte dela. Mas tranquilamente vai a máquina de costura aqui. Eu vou botar a outra parte e volto pra mostrar pra vocês com a máquina dentro. Já volto. Tá aqui, ó, a bolsa já pronta, com a máquina dentro, ó. O zíper, ele vem até a metade aqui, ó, quase embaixo, pra poder colocar a máquina, ó, porque ela entra por cima. O que pode se colocar embaixo dessa bolsa aqui, que eu não fiz, é uma madeirinha tipo MDF bem fininha, pra te apoiar a máquina e ela não ficar ali assim, ó. Nessa bolsa também tu vai poder botar a placa, ó. Ela cabe bem certinho a placa, eu já fiz com esse intuito, ó. Que daí, quando tu quer ir nos lugares, tu já leva a máquina e a placa aqui, ó. Ó. Ela fica maior que a máquina, porque tem máquinas que são maiores. E aí tu pode carregar assim, ó. Tranquilamente. Então, assim, ó, não esqueçam de, se fizer para a máquina de vocês, embaixo botar um apoio. Também pode fazer forradinha, manda cortar no marceneiro, ou até papelão mesmo, aquele papelão que tem no supermercado, aquelas caixas bem grossas. Pode cortar certinho o tamanho aqui, ó, e forrar com o tecido da bolsa. Fazer um saquinho, colocar dentro e faz um canto invisível e coloca como fundo. Porque ela não vai ter fundo, ó. Ela é uma mala normal, ó. Então, o vídeo é esse. Aí a bolsa da máquina, ó. Ou pra quem quiser pra viagem. Aí. Não esqueça de compartilhar lá no Facebook com as colegas. E de dar um like no vídeo aqui embaixo. Embaixo do vídeo eu vou deixar as redes sociais para vocês poderem entrar em contato. Eu fiz um grupo no Facebook para poder trocar ideias com as gurias e colocar ideias dos vídeos também lá. Pedir que podem divulgar seus produtos, só que compra e venda, façam um inbox particular com a cliente. Não nos comentários abaixo dos produtos. Podem sim colocar o preço dos produtos de vocês no meu grupo, só que vendas façam diretamente no inbox com as suas clientes. Então é isso aí. O vídeo hoje foi a bolsa da máquina de costura. E o próximo ainda vou ver o que eu vou fazer e coloco lá na rede social para vocês votar o que vocês querem. Até a próxima.